hoje, quais são as principais dificuldades da Prefeitura? Nós estamos já no final de ano e orçamento é uma previsão feita ano passado, arrecadação aquela que aconteceu, e nós temos assim um endividamento grande, especialmente precatório e dívidas fundadas, que nós chamamos de dívidas comuns. Também temos a aporte do Previbel, que dificulta o nosso orçamento. Então nós temos que encontrar alternativas. Então há uma possibilidade de resolver tudo isso, especialmente os precatórios, com a emenda constitucional 136, que possibilita o parcelamento. Para ter uma ideia, nós temos 52 milhões de precatórios já corrigidos para pagar esse ano em novembro. Estamos buscando alternativas lá junto com o Tribunal de Justiça, já vamos lá, e não há uma definição se de fato vai ter esse financiamento. Não havendo esse financiamento, nós vamos ter que encontrar uma alternativa de negociar diretamente os precatórios. E claro que, por ser um ano, primeiro ano, nós encontramos assim dificuldades na própria gestão das obras, questão do aeroporto, todas essas grandes obras que necessitam de um estudo mais aprofundado, mas todas elas tiveram continuidade, exceto o aeroporto, que depende de um estudo de viabilidade e até uma manifestação da promotoria pública para que houvesse paralisação desta obra. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho sobre os precatórios, desde quando que vem, por que a Prefeitura concentrou para pagar tudo esse ano? Ele vinha, como foi demonstrado aqui agora para a imprensa, ele vinha sendo pago em média 2, 3 milhões por ano, um pouco mais, um pouco menos, chegou um ano que foi pago 10, e ele caiu tudo para 2025. Tudo eu estou numa força de expressão. A maior parte veio para 2025. Então, essa construção dos últimos anos é que nós estamos procurando entender por que veio para 2025. Então, isso impossibilita a administração pagar esse valor. Você não pode nem pagar a saúde, você não pode pagar a educação, nada. Então, nós estamos investigando o porquê que aconteceu tudo para 2025, mas, de qualquer forma, tem que olhar para o futuro. Nós temos que resolver, ou esse prefeito resolve, o outro resolve, mas nós vamos resolver isso de uma forma que não prejudique o credor, especialmente as ações trabalhistas, do nosso funcionalismo, para que ele também receba o que nós vamos trabalhar no sentido de parcelamento, dar um novo perfil desse endividamento. Então, o fato dele ter sido carregado para 2025, assim como aconteceu com o aporte do Previbel, que vinha sendo pago 7, 8 milhões por ano, caiu para 25 em 2025. Então, esse a gente já tem uma explicação. Porém, eu quero olhar para o futuro, o Beltrão está indo muito bem, tivemos um ano muito produtivo mesmo assim, e temos aí mais de 60 projetos para realizar no decorrer dos próximo ano, quem sabe a gente consiga implantar aí vários projetos com recursos obtidos sem retorno, recurso obtido junto ao Estado ou governo federal, que não há necessidade não seria exatamente um financiamento. Também pretendemos obter um financiamento junto à Caixa Econômica Federal e junto ao Banco de Fomento do Paraná para dar um impulso no nosso programa de obras, especialmente para o ano de 2026. Vai precisar fazer cortes? Já fizemos muito cortes esse ano. Nós cortamos a nossa despesa, tivemos uma redução de 30%, 40% da nossa despesa necessária, despesa de custeio, exceto saúde, que não há muito o que cortar, investimos 35%, 34% já estamos fechando o nosso recurso livre em saúde. A educação é uma despesa também carimbada, que a gente fala obrigatória, de 25%, vamos chegar talvez a 26%. Então, esses são orçamentos que a gente tem que cumprir de qualquer forma. A saúde, constitucionalmente, nós teríamos que aplicar 15%, mas não é suficiente. Então, a gente busca o recurso livre, que nós aplicamos em torno de 7 milhões por mês de recurso livre, fora o carimbado, e emendas parlamentares dos nossos deputados que nos representam, que têm nos ajudado muito. Prefeito, as contas públicas deste ano teve bastante dificuldade devido aos últimos anos, né, que ocorreu. E no próximo ano, como é que está? Nós temos que dar continuidade. Então, no próximo ano, já equacionando especialmente as dívidas que nós acabamos de citar com relação a precatórios e Previbel, por exemplo, você consegue dar um novo perfil. Então, nós temos que dar um novo perfil, mas para isso, claro, nós vamos ter um grande trabalho agora, que é que se libere a emenda constitucional 136 e também, se não for assim, uma negociação individual com cada credor. Perfeito. Talvez não interesse tanto para os outros, mas para mim. O Previbel, qual a situação que chegou nesse ponto de ter que se pagar todo esse valor para a Previdência? O Previbel
É como se fosse o regime geral da Previdência Social que nós, por exemplo, nós estamos. Então, ele tem um fundo, ele arrecada, mas ele tem que aplicar para pagar as aposentadorias. O PREVEB é um fundo de previdência para aposentadorias. A contribuição só do funcionário e da parte da prefeitura, porque o funcionário, o servidor, ele contribui com 14% do seu salário e a prefeitura com 17,61% sobre a folha total. Mas isso, ao longo do tempo, não foi suficiente, porque as aposentadorias, houve um período que antes da reforma constitucional que alterou os benefícios da aposentadoria, eles eram assim, último salário, que integrava para cálculo da aposentadoria, então eles foram ficando muito alto o que se tinha que pagar de benefício, e a arrecadação não é suficiente. Então foi feito um cálculo atuarial, que é um cálculo de assim, mas espera aí, daqui 30 anos eu tenho que ter quanto na conta? Então, esse aporte não é pagamento da Previdência em si, ele é um aporte de recurso livre que o município tem que aportar para que o fundo se restabeleça prevendo o futuro daqui 10, 15, 20, 30 anos. Então, houve é obrigatório isso, né? Então, passou uma lei na Câmara e nós estamos aportando, vamos ter que aportar. Então, esse ano também vou ter dificuldade de aportar integralmente, né? Já aportamos quase 15 milhões, né? E o que vai faltar aí, vai faltar uns 7, 8 milhões para o ano que vem, nós vamos ter que financiar isso em janeiro.